pessoal, no vídeo de hoje vamos explorar a questão de tratamento de erros com a linguagem Java. Na nossa agenda a gente vai falar um pouco dos tipos de exceções que podem ocorrer e como tratar elas dentro do código com o bloco try, catch e finally. Exceções. O que são exceções, né? Exceções são um evento, que ocorre durante a execução de um programa que acaba interrompendo, o fluxo normal das instruções previamente programadas. E dentro do Java, quando isso ocorre, elas são chamadas, são, vamos dizer assim, catalogadas como exceções não verificadas, unchecked. Por exemplo, representam um bug, é um erro de lógica. Um exemplo clássico é você ter dois números e um desses números, o divisor, ser o número zero. Como não existe divisão por zero, vai acontecer um erro não verificado, unchecked. Agora, ao mesmo tempo, a gente tem as exceções, que são do tipo checked, que podem acontecer dado alguma anomalia dentro do contexto de execução do teu programa, como um acesso a banco de dados, de repente o banco de dados saiu do ar, você está realizando a leitura de um arquivo texto e esse arquivo texto não se encontra mais, enfim, são exceções que a gente tem como tratar. Erros de lógica são outro tipo de exceção que você não espera que ocorra, mas também é possível de tratar. Dentro desse contexto ainda, de tratar exceções e os tipos, que existem duas categorias principais. A errors, que é da classe error. Esse tipo de classe, esse tipo de erro é intratável. Não importa quando ele ocorrer, você não tem como capturar esse erro e fazer alguma tratativa dentro do teu programa. Já as classes exception, sejam elas checadas ou não, você tem como tratar e fazer algum contorno dentro do seu programa. Para isso a gente vai usar o bloco try, catch, finally, onde o bloco try, onde fica o seu código a ser executado. Caso ocorra um erro, ele é tratado no catch e por fim é feito então uma limpeza no código, encerramento de uma conexão com o banco, por exemplo, no trecho do finally. Tá? Um exemplo, então, ilustrando aqui cada parte do que faz cada bloco. Então, o try é onde você escreve o seu código. Fazendo uma analogia, o try é o seu carro. O catch são os elementos que você tem de proteção dentro do seu carro. Por exemplo, cinto de segurança, airbag, freio ABS, enfim. Então, para cada tipo de ocorrência, você pode tratar, dentro da linguagem Java, o tipo de erro que ocorreu e dar uma mensagem personalizada para aquele tipo de erro. Reparem aqui que nós temos um erro aqui que é o IO exception. Esse tipo de erro é quando você, por exemplo, está fazendo uma leitura de um arquivo texto e ocorreu algum problema, seja de permissão de acesso, o arquivo foi apagado, ele vai disparar um erro de leitura. A exception, pessoal, se vocês olharem a hierarquia, é quando você não conseguiu identificar o tipo de erro, mas você não quer deixar que o seu código fique sem alguma proteção. Então, é a última barreira, é a última fronteira, você trata ali dentro do exception. E o finally é um bloco onde você faz alguma limpeza no seu código, faz um fechamento de leitura de arquivo, faz um fechamento de conexão e etc. Então, resumindo, você programa normalmente aqui o seu código, envolve ele com um bloco de proteção, que é o try. Então, se acontecer algum problema aqui na hora de executar, ele automaticamente vai cair em um catch. Se aquele tipo de erro levantado for dessa classe aqui, vai executar isso aqui. Se não for de nenhuma classe, ele vai pegar a classe principal, a classe pai, de todas, e vai tratar aqui. E por fim, esse bloco aqui, o finally, sempre é executado para que seja feito a parte de limpeza do seu código. Dito isso, então, vamos para o mão na massa.
pessoal, vamos então agora para a parte prática, né, de como tratar erros. Então, vamos criar um projeto novamente aqui dentro do Eclipse. Vamos chamar esse projeto de erros. Vamos dar um finalizar aqui para que o Eclipse monte, né, a estrutura do projeto. Vamos criar novamente aqui dentro do pacote CRC, né, da pasta aqui, organizar o nosso pacote, que será responsável por armazenar a classe de exam. Então vamos lá. Vamos criar aqui a nossa classe principal. Apagar o conteúdo do comentário e fazer o exemplo. Qual vai ser esse exemplo? Nós vamos simular um erro que acontece quando você tenta dividir um número por zero. Então, nós vamos declarar uma variável inteira chamada valor, que vai receber inicialmente um valor zero. Vamos também declarar uma outra variável chamada valor divisor, que tem um valor zero. Vamos também agora pedir a entrada de dados para o usuário. Vamos usar a classe Scanner. Feito isso, nós vamos dar uma mensagem para o usuário para que ele digite o valor que ele quer que seja dividido. Agora, vamos criar mais uma variável aqui, chamada resultado, que também vai ser inicializada com um zero. Vamos então fazer a divisão. Vamos pegar o valor que foi digitado pelo usuário e dividir pelo divisor. Como vocês podem perceber aqui, ó, o divisor está com o valor zero, tá? Qualquer valor que for digitado aqui pelo usuário vai dar problema. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos tentar imprimir o resultado. E vamos ver o que acontece. Então, vamos executar o programa. Botão direito, Run As, Java Application. Agora aqui vai abrir o console, onde a gente pode digitar um valor. Vou digitar o valor 10. Vou dar um Enter. Olha só, ocorreu uma exceção do tipo aritmética, né? Divisão por zero. Aqui é interessante notar que toda vez que ocorrer um problema, você deve buscar, seja no log, né, da tua aplicação, se ela executar por fora, ou dentro do Eclipse, enquanto você ainda está desenvolvendo, em tempo de projeto, você deve sempre procurar a classe que deu origem ao erro, né, e o ponto, né, o código onde é que ocorreu o erro. Então aqui, ó, ele está dizendo que eu tenho um problema, né, nesse pacote, nessa classe, nesse método, exatamente na linha 16. Tá? Se eu vim aqui e olhar a linha 16, realmente esse é o ponto onde eu estou tentando fazer uma divisão. Claro que aqui a gente não tem os valores, né, porque não tem o ambiente, não está mais executando, a gente não tem acesso à memória do computador, onde estão os valores das variáveis, mas eu consigo ver que aqui está o meu problema. Então aqui, se ele está dizendo que é um erro aritmético, divisão por zero, provavelmente eu tenho que fazer um tratamento
aqui com esse divisor para o zero. Por exemplo, poderia ser usar esse divisor aqui e caso ele seja o valor zero, você jogar o valor 1, por exemplo, já que uma vez o valor 1 é o elemento neutro da divisão. Né? Qualquer valor dividido por 1 é, no mínimo, ele mesmo. Dependendo do contexto da tua aplicação, teria um erro de lógica, tá? Mas você não dispararia esse tipo de erro. Você poderia fazer uma outra alternativa, em vez de usar essa solução da divisão por 1, já na entrada de dados fazer algum bloqueio ou algo do tipo. E o que nós vamos fazer agora é então usar o bloco try-catch, tá? E o final para tratar o nosso código, tá? Então vamos fazer o seguinte, o bloco try-catch ele é muito simples, nós vamos fazer o seguinte, vamos digitar aqui try, tá? Então o Eclipse com o seu auxiliar de digitação, auxiliar de código, já nos traz aqui a instrução, a gente vai dar um Enter, ele vai montar essa estrutura aqui para nós. Só que aqui, ó, nós vamos fazer o seguinte, vamos pegar e colar esse trecho aqui dentro do try. Por que esse trecho aqui vai dentro do try e o teclado, né, que a gente está fechando a entrada de dados, ficou de fora? Porque essa parte aqui, nós vamos criar um adendo aqui, antes de voltar para o try-catch, que é o final. Tudo que for parte de limpeza, fechamento, né, de conexões e etc., a gente faz dentro do final. Vamos colocar essa linha aqui para dentro do final. Por fim, vamos apagar este comentário. Vamos indentar o código, né? E vamos fazer o seguinte tratamento. Aqui nós não vamos pegar a exceção geral, tá? Que seria a última barreira nesse caso. Nós vamos pegar aqui, ó, a Arithmetic Exception, que é o tipo de erro levantado que nós já sabemos a partir daqui, ó, deste ponto, que foi o erro que foi levantado. Então, olha só, nós vamos dar uma mensagem para o usuário aqui, erro de divisão por zero. E vamos pegar também, aqui a partir do elemento e, né, da nossa variável ali, qual que é o tipo de erro que está sendo lançado. Vamos botar aqui para baixo. E vamos imprimir, damos uma mensagem customizada e imprimimos em seguida o erro. Vamos ver como é que fica o programa agora ao executá-lo novamente. Vamos limpar aqui essa questão do erro e executar novamente. Vamos digitar novamente o valor 10. Olha só, ocorreu um erro de divisão por zero. Repare aqui que o erro persiste, tá? Entretanto, ele está tratável. Foi dada uma mensagem para o usuário e em seguida nós imprimimos todo o contexto da exceção que o Java nos traz, né? Então, a partir desse momento, cabe ao desenvolvedor correr atrás para corrigir o código, né? Corrigir o problema que está acontecendo na sua aplicação. Então, reforçando novamente, o bloco try-catch finally, ele serve para proteger o seu código. Ele não vai impedir que um erro ocorra, mas ele vai proteger o seu código e vai auxiliar você a tomar uma decisão quando este erro ocorrer. Então, aqui o que nós fizemos? Primeiro, envolvemos todo esse trecho de código, de entrada de dados, cálculos e etc., dentro do trecho try. Então, ele vai tentar executar isso aqui, né? Traduzindo literalmente, try é tentar. Se for bem sucedido, nós vamos ter um resultado aqui. Caso contrário, caso ocorra uma exceção, nós estamos tratando somente um bloco, que é o erro de exceção aritmética. Se ocorrer qualquer outro tipo de erro, por exemplo, se tivesse uma conexão com um banco aqui, não iria cair aqui dentro, porque uma conexão com um banco vai disparar um outro tipo de erro que não é do tipo Arithmetic Exception. Pode ser Database Exception ou qualquer coisa do gênero. Se você realmente quiser
testar, né, e pegar um erro genérico, você usaria a classe que nós já tínhamos mostrado antes no código ali, que é a classe exception, tá? Mas não fizemos isso, então se ocorresse qualquer outro tipo de erro que não fosse isso aqui, não ia ser capturado, e a última instrução seria finalmente o finally, que é onde é executado então o fechamento aqui da nossa entrada de dados via scanner, né? Que nós chamamos aqui a nossa variável de teclado, ok? Então, try catch finally serve para proteger o seu bloco. Você, se acontecer algum erro, você captura. E por fim, o finally serve para você então fazer algum fechamento, né, alguma limpeza de código lá no final. Ainda vamos ver mais adiante, num outro vídeo, como lançar exceções. Caso você não queira capturar essa exceção aqui, tratar aqui, o que você poderia fazer, ok? Então, por hoje a gente fica por aqui nesse vídeo. Até a próxima.